Oi, oi, gente, tudo bem? Localiza Meu, que é o serviço de carro por assinatura da Localiza, me convidou para trazer algumas dicas aqui para você de como deixar a sua casa mais inteligente e sustentável. Esses são dois temas que têm muito a ver aqui com a nossa casa e que nós pensamos muito para trazer isso para o nosso dia a dia mesmo, para nossa vivência, e que são coisas que a gente acredita que se complementam. Afinal, fazer escolhas sustentáveis é inteligente porque dessa forma a gente cuida do nosso planeta e também gera uma economia a curto e a longo prazo, principalmente a longo prazo, e muitas das soluções para uma casa inteligente estão ligadas à sustentabilidade, seja direta ou indiretamente. Então, os dois caminham juntinhos. Por isso que eu vim aqui trazer algumas dicas para vocês implementarem por aí também. Então assim, primeiro eu vou trazer as dicas sustentáveis aqui para vocês e depois as dicas de casa inteligente. E aqui embaixo vai aparecer se a gente já tem isso aqui em casa, se a gente vai ter ou se é uma coisa que a gente não vai aplicar por aqui. E a primeira dica sustentável é a placa fotovoltaica. Aqui em casa a gente tem 21 placas. Então a gente aproveita o sol para gerar energia elétrica para dentro aqui de casa. Então tudo que a gente precisa de energia, televisão, eletrodoméstico, tudo isso a gente economiza porque a gente aproveita a luz solar. Além das placas fotovoltaicas, também temos aqui as placas solares, que daí essas aproveitam o sol para aquecer a água. Então a água que a gente toma banho, a água que a gente lava a louça, a água da piscina, todas essas águas são aquecidas pelo sol. Tem também as cisternas que servem para armazenar água da chuva. Aqui em casa a gente tem duas que são externas, mas também tem aquelas que são enterradas e até são de tamanhos maiores. Aqui a gente vai usar essas cisternas para manutenção do jardim, regar a planta, lavar calçada, lavar carro, mais um uso externo mesmo. Mas também existe a possibilidade de fazer a cisterna de uma forma mais integrada com a casa, onde você aproveita essa água da chuva para a descarga do banheiro e para outras coisas dentro de casa. E uma outra ideia bem legal também são as cisternas que ficam conectadas à máquina de lavar roupa. E daí ela reaproveita essa água da máquina para daí você usar na área externa também, lavar calçada, lavar carro, todas essas coisas. Então são ideias bem legais para aproveitar a água da chuva. Aproveitar a iluminação natural também parece uma coisa super básica, mas que precisa ser pensado e planejado na hora da construção ou na hora da reforma. Aproveitar a iluminação natural nada mais é do que você aproveitar as aberturas que tem na casa. Por exemplo, aqui tem a varanda toda de vidro e toda essa iluminação que eu tenho aqui é natural, sem nenhuma iluminação artificial. Então dessa forma você consegue aproveitar a luz do sol, a luz do dia durante o dia sem precisar acender outras luzes, o que gera uma economia. E também pensando nessa questão da abertura, né, não necessariamente na iluminação, mas já também a parte da ventilação, porque você tendo essas diversas aberturas na casa, você aproveita a ventilação natural sem a necessidade de ligar ventiladores, ar-condicionado, e tudo isso é economia. Reaproveitar ou garimpar móveis, a tão falada economia circular. Dessa forma, você aproveita um móvel que já foi usado ou que vai para o lixo e transforma ele em alguma outra coisa, dá um novo uso para ele, cria uma nova função. Aqui em casa, a grande maioria dos móveis, sei lá, acho que 90% serão móveis garimpados. Então a gente vai buscar mesmo, a maioria já buscou móveis que já foram usados por outras pessoas e que a gente acha que tem tudo a ver com a decoração aqui de casa, pegar esse móvel que já tem uma história, que já participou da vida de outras pessoas e trazer para nossa vida. E não só móveis, né, gente, mas também o próprio material para construção. Aqui em casa tem alguns, mas eu vou falar para vocês, por exemplo, o assoalho da casa é madeira de demolição, então ele já foi produzido há muitos anos atrás, já foi feita uma casa com esse material, ela foi demolida e agora é o piso da nossa casa. Aqui atrás, os tijolinhos de demolição, a mesma coisa, também já foi produzido há muito tempo atrás, já foi uma fábrica, foi demolida e agora faz parte aqui da parede de casa. Então são materiais que não precisam ser fabricados para o nosso uso. Ele já foi fabricado, utilizado e está sendo reutilizado aqui. E um assunto recorrente por aqui são as roupas. Onde serão guardadas as roupas aqui em casa, do nosso quarto? Não tem um closet, não tem um ambiente separado para isso. Gente, aqui a gente tem um uso consciente de roupas. A gente não tem muita roupa, por isso que um espaço pequeno, uma cômoda e um pequeno armário já é o suficiente para armazenamento dessas nossas peças. E é uma coisa a se pensar, se você tem muita roupa por aí, tem roupa que não usa, né? Eu acho que tudo isso pode circular por aí, você doar roupas e daí outras pessoas podem aproveitar isso também. Então vamos dar uma olhadinha aí pro armário, né? E pensar, será que eu não tô com muita roupa aqui? Então fica aí
a pergunta. E uma última dica relacionada à sustentabilidade são as plantinhas e as hortas. Plantinhas dentro de casa, elas renovam o ar, purificam, deixam o ar mais fresco também. Então, tudo isso para se pensar na hora da decoração. E a horta e as plantas externas também, é claro que o verde também ao redor da casa colabora muito para essa questão, né? Também de ar fresco, deixar a casa ao redor mais fresca. E a hortinha para você mesmo produzir seu próprio alimento. Então, os temperinhos que você usa na hora de cozinhar, verduras, folhas, sem agrotóxicos, sem coisas que fazem mal à saúde. Então, tem muitos benefícios em você mesmo ter uma hortinha por aí. E as escolhas que você pode fazer por aí para ter uma casa inteligente? Quais são? Assistente virtual com caixa de som inteligente. Você já pensou? Ter uma assistente virtual em casa é muito cômodo. Por quê? Porque você pergunta as coisas para ela, pede as coisas para ela e você já tem esse retorno, sem precisar sentar, pesquisar. Então, se você quer uma notícia do dia ou ficou com alguma dúvida de alguma coisa, é só perguntar, pedir para ligar uma música, pedir para ligar uma televisão, programar uma cafeteira, tudo isso você consegue fazer com uma assistente virtual. Então, traz comodidade para o seu dia a dia. E quando se fala em casa inteligente, muito se fala em automação, que nada mais é do que a integração de tudo dentro de casa para que funcione de uma forma muito mais fluida e muito mais cômoda também. Então, por exemplo, fechadura eletrônica. Rapidamente você tem acesso à porta sem precisar de chave, sem precisar ficar carregando isso para lá e para cá. Você coloca uma senha ou passa digital, você já tem acesso tanto para entrar quanto para sair. Com essa fechadura eletrônica, você também consegue saber se deixou a porta aberta, se deixou a porta fechada. Dá para programar para se quando a porta for aberta de alguma outra forma, ela também te avisar. Então, tudo isso é comodidade e segurança. Ainda fazendo parte da automação também tem as lâmpadas inteligentes, RGB, fita de LED. Quando você entra no cômodo, a lâmpada acende sozinha, quando você sai, ela desliga. À noite, por exemplo, você pode colocar a fita de LED com um sensor de presença num corredor, então você acorda, levanta e esse corredor já acende a luz ali para você transitar sem se preocupar. Você pode criar cenários dentro de casa também para uma festa ou para um momento que você for ler um livro, para um momento de cinema, enfim, como o nome mesmo diz, é inteligente, então você pode aproveitar de diversas formas. Tomadas inteligentes também, então dá para você programar uma cafeteira, alguma coisa que você queira que já esteja ligado num determinado momento. Sensores de gás e fumaça também, se você não tiver em casa, vai receber uma notificação no celular falando que está acontecendo vazamento. E ainda nesse setor de casa inteligente, hoje em dia tem muitos eletros inteligentes, que são os eletros smart. Então tem geladeira com tela na porta, onde você pode fazer listas de compra, listas de itens que tem na geladeira, o que precisa comprar, o que tá faltando. Tem também o robô aspirador, que você programa os dias, os horários que você quer que ele limpe a casa. Tem também a lavadora de roupa integrada com assistente virtual e também controle com o celular. Tem ar-condicionado também, que já liga antes de você chegar em casa, com horário programado e regulagem de temperatura. E é claro, são muitas outras ideias além dessas que eu trouxe por aqui. Algumas dessas a gente vai aplicar aqui em casa também, mas eu trouxe algumas que eu acho que são mais curiosas e que são mais legais para vocês saberem e quem sabe aplicarem por aí também. E como vocês puderam ver, a grande maioria dessas dicas que eu falei, elas simplificam a nossa vida, porque é justamente disso que se trata o serviço de carro por assinatura deles, o Localiza Meu. Com ele você vai ter um carro zero sempre, sem precisar se descapitalizar e sem aquela burocracia chata, sem papelada, sem se preocupar com seguro, revisão. Tranquilidade. É só pagar a mensalidade e usar o carro. Eles se preocupam com o resto. E hoje em dia a gente já faz muita coisa por assinatura, né? Livros, músicas, filmes e por que não o carro por assinatura? Dessa forma você valoriza muito mais a experiência do que a posse. E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que apliquem por aí. E eu convido vocês a entrarem no site da Localiza Meu, que vai estar aqui na descrição, para entender um pouco mais sobre o serviço, para ver a disponibilidade dos carros, que eu tenho certeza que vai ter um que vai se encaixar aí com a sua necessidade. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!